Olá, boa tarde. 1h45 em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. Você estava acompanhando a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discute o conflito havido entre policiais militares e os professores lá no Paraná na semana passada. Você pode continuar acompanhando essa reunião em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A emenda constitucional que aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e dos tribunais superiores vai ser promulgada em sessão do Congresso nesta quinta-feira, às 11 da manhã. O anúncio foi feito pelo presidente do Congresso Nacional. Os ministros, se desejarem, ficarão mais 5 anos, mas apenas se desejarem. É uma circunstância hoje biológica, é uma imposição. E essa proposta de emenda à Constituição, ela reduz despesas, porque só no Supremo Tribunal Federal nós temos caso de um ministro já para 3 aposentados. É evidente que a presidente da República e o vice-presidente perderam poder, porque só no Supremo Tribunal Federal eles deixam de indicar 5 ministros. Mas isso é bom para o Brasil, é bom para o judiciário e significa que no momento da crise, da dificuldade, o poder político não escolheu o caminho da politização do Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria compulsória aos 75 anos poderá ser ampliada para todos os servidores públicos em uma futura lei complementar a ser discutida pelo Congresso Nacional. O presidente Renan Calheiros inaugurou o novo plenário da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A sala integra o projeto de modernização tecnológica do Senado Federal. A sala número 3 da ala Alexandre Costa, onde acontecem as reuniões e audiências públicas da CCJ, ganhou painel eletrônico, novas cadeiras e uma nova decoração. Modernos laptops registram os votos e conectam os senadores com todas as informações disponíveis em tempo real. Também foi inaugurada uma nova galeria dos ex-presidentes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O senador Renan Calheiros, presidente do Senado, conduziu a solenidade ao lado do senador José Maranhão, presidente em exercício da CCJ e de outros ex-mandatários da comissão. Todas essas melhorias, que incluem a aquisição de painéis para o plenário e para todas as comissões, bem como o fornecimento dos postos de votação, leitores de impressão digital e mais 360 computadores para uso exclusivo dos senadores no plenário e nas comissões, foram feitas a um custo total inferior a 4 milhões de reais. Inteiramente, e essa informação também é importante, inteiramente custeados com recursos obtidos através da venda da folha de pagamentos ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. É a melhor experiência em órgão público com relação à transparência que está acontecendo no Brasil. E na primeira votação do painel eletrônico da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada uma proposta que proíbe a recondução de membros da mesa diretora de assembleias legislativas e câmaras municipais. Os senadores aprovaram também projeto que limita os aditivos nas obras públicas. O projeto da senadora Ana Amélia limita em 25% os aditivos em obras, serviços e contratos da administração pública. Hoje o teto é de 50%. Para o relator, o que era exceção permitida pela lei se tornou regra, gerando gastos desnecessários para os cofres públicos. Na hora em que você assina um contrato, onde está automaticamente autorizado um reajuste de 50% para uma reforma de um prédio ou compra de equipamento, o planejamento deixa de existir, porque você tem uma flexibilidade equivalente a 50% do valor que vai ser contratado. Talvez essa tenha sido um dos motivos, uma das razões, em que a gente vê tantas obras inacabadas nesse país, como se o dinheiro público não tivesse valor. Os senadores aprovaram também uma proposta que proíbe a recondução de membros da mesa diretora, das assembleias legislativas estaduais e das câmaras municipais na eleição seguinte, desde que seja da mesma legislatura. Lembro também que essa vedação vigora já para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
por força do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição. Nós estamos aqui uniformizando o rodízio nos poderes das casas da Câmara de Vereadores, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados, que já é assim, e do Senado Federal. O senador Antônio Anastasia votou contra. Se as câmaras municipais e assembleias legislativas não tiverem condição de autorregrar a composição das suas mesas, daqui em breve nós vamos legislar para eles também e a federação desaparece. E seguiu para o plenário, em regime de urgência, a proposta que limita a recondução da mesa nas assembleias legislativas e câmaras municipais. O projeto que estabelece o aditivo de 25% nos contratos de obras públicas poderá seguir para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para que a votação ocorra também no plenário. A situação da aviação civil no país e as prioridades para o setor foram o tema de audiência pública conjunta das Comissões de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura. O debate foi com o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O ministro Eliseu Padilha ressaltou o crescimento do setor nos últimos 10 anos, com redução de 48% no custo das passagens e aumento de 170% no número de passageiros. O percentual de atrasos nos voos caiu 62%. Os serviços nossos melhoraram muito e estão melhorando, continuam melhorando, e a tendência e a nossa pretensão é de que continuem melhorando e muito. Eliseu Padilha falou sobre o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, segundo ele, a menina dos olhos do governo Dilma. O programa prevê que o número de aeroportos regionais preparados para receber voos regulares aumente de 80 para 270. O ministro disse que não faltarão recursos. Este programa ele é financiado pelo FNAC, Fundo Nacional da Aviação Civil. Não está incluído este programa nos recursos ordinários do Orçamento da União. É um recurso próprio do fundo, definido por lei, com aplicação exclusiva de investimentos da aviação civil. O ministro também ouviu críticas sobre a demora na implantação do programa e sobre obras paradas em aeroportos de várias cidades. A presidente Dilma esteve no Amapá no ano passado e se colocou solidária ao término das obras desse aeroporto de Macapá, que se arrastam aí por quase 12 anos. O aeroporto do meu estado se transformou numa rodoviária de 5ª categoria, senhor ministro. A obra está, portanto, paralisada desde 2007. Ele acha que é de 5ª categoria, eu acho que o meu de Cuiabá é de 6ª, né? Está antes da rodoviária, está no ponto de parada. É uma obra que há 12 anos ela se iniciou, terminou a Copa do Mundo, já faz 1 ano, e o aeroporto continua lá na mesma situação que estava antes. Nós teremos que contribuir para o ajuste, já estamos contribuindo, mas também não podemos deixar que o aeroporto, 7 anos sem obra, o mato crescendo, comprometa o investimento que já foi feito. E como vimos há pouco, o recente confronto entre policiais e servidores públicos estaduais em Curitiba foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em greve, os servidores protestavam contra mudanças no plano de previdência do Estado, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. 2 inquéritos policiais já foram instaurados para apurar as responsabilidades no confronto entre servidores públicos do Paraná e a Polícia do Estado, no dia 29 de abril, em que mais de 200 pessoas ficaram feridas. Durante a audiência pública, professores e servidores do Estado lotaram a comissão e ressaltaram que a ação da polícia foi desproporcional. Qual é a ameaça que um professor, que um funcionário público desarmado e com a sua roupa de trabalho mostrando quem ele é, ele oferece contra um policial? Por que atirar no rosto? Mais de 90% dos feridos foram feridos no rosto. Que nós estávamos dispostos realmente a ocupar o espaço da Assembleia Legislativa, isso é verdade. Reconheço aqui e digo isso porque nós fomos levados ao limite. Fomos levados ao limite porque não houve diálogo. A dor, ela não é na pele. Não é a minha perna aqui machucada. Não sara nunca. Não sarou nunca a cadeira jogada no professor Paulo, pesquisador nota A da CAPES, CNPq. Os servidores protestaram durante a fala do representante do Estado.
O secretário de Juventude justificou a necessidade de mudanças no plano de previdência dos servidores. A Paraná Previdência enfrenta desde sua origem um problema muito simples. O valor total que arrecada com as contribuições dos servidores é insuficiente para o pagamento das aposentadorias e pensões sob sua responsabilidade. A falta de medidas necessárias ao combate do déficit acabaram comprometendo o seu sucesso. Isso ocorreu especialmente a partir do governo de Roberto Requião de Melo e Silva. Esse menino está mentindo. Ele não sabe o que está dizendo. E nós estamos aqui, presidente, não para escutar esse texto que ele não escreveu, mas que escreveram para ele ler, porque ele não é o secretário de Segurança, não é o chefe da Casa Civil, não é o governador do Estado. E está mentindo sobre o Fundo de Previdência do Estado. Edson Lau Filho afirmou ainda que a ação da polícia foi ordenada pela Justiça para proteger o patrimônio público. Essa ordem judicial foi cumprida. A polícia não tinha opção de dizer sim ou não se estaria lá. Estava apenas cumprindo uma ordem judicial. E a questão dos excessos que podem ter havido dos dois lados, eu acho que nós temos que apurar, temos que debater, e a violência em qualquer situação é lamentável. Nós estamos buscando justiça e responsabilização, não é nenhuma mediação. Nós temos fatos que mostram a exorbitância do poder repressivo do Estado. Não tinha necessidade de termos a situação que vimos na praça. O episódio tem a nossa repulsa, a nossa desaprovação, excessos devem ser apurados e que desse momento doloroso para todos aqueles que vivenciaram esse episódio, possamos ter aproveito para fazer um debate amplo sobre a situação previdenciária, sim, do Paraná, de outros estados brasileiros e da própria União, respeitando a autonomia federativa que cada ente tem para definir os seus destinos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira requerimento do senador Marcelo Crivella para a realização de audiência pública para debater o avanço da dengue no país. A reunião, ainda sem data marcada, quer ouvir o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os senadores também querem a presença de prefeitos das cidades mais atingidas pela doença. 2 prefeitos, para que eles fizessem um relato da situação dos municípios. Não sei se é Cruzeiro, não sei se é São Paulo. Eu sei que São Paulo está muito grave. Até o jogador de futebol, eu vejo aí no noticiário, os caras não estão... O jogador de futebol, que tem uma estrutura, estão pegando dengue, estão deixando de jogar futebol por conta da dengue. Imagine como é que está a população de classe baixa. Convidar, inclusive, talvez o prefeito de uma grande cidade, como é o caso de São Paulo, e de uma cidade pequena, como Cruzeiro do Sul, para ver os dois lados da situação. O município mais rico do Brasil, né, o 3º maior orçamento da União, junto com o orçamento talvez menor da União, para chegar a uma conclusão e um diagnóstico de certeza e um encaminhamento que possa trazer uma solução para a questão da dengue. A Comissão de Educação debateu em audiência pública o projeto de lei que estabelece que estudantes beneficiados por bolsas de estudos de programas federais devem, como contrapartida, colaborar em estabelecimentos públicos de educação básica. Os participantes da audiência criticaram a obrigatoriedade da prestação de serviço, disseram que a matéria ainda precisa ser debatida entre os gestores das escolas de educação básica e consideraram o projeto positivo. Que não seja por obrigatoriedade, mas que seja por um voluntariado consciente na retribuição de um benefício e de um privilégio que um estudante brasileiro, pago pelo dinheiro público e dos pobres, tem acesso a fazer um curso superior e ter um retorno, uma experiência, às vezes participando do Ciências Sem Fronteira, por exemplo, é retornar e prestar algum tipo de solidariedade para o setor público, para as pessoas que precisam. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Acompanhe em seguida a sessão deliberativa do plenário. Até a próxima.